Galera. Bom, vamos para nossa aula de literatura. Continuação aí, né, da geração romântica. Já vimos a primeira geração. Já falamos sobre a segunda geração. Falamos sobre outros autores, né? E agora a gente continua na segunda geração. E vamos falar sobre Casimiro de Abreu, tá? Então, aqui tem esse material aqui que eu preparei para vocês. A segunda geração do romantismo brasileiro é denominada ultrarromântica. Os escritores desse grupo produziram obras com certo tom pessimista e depressivo. O exagero sentimental, o macabro e o delírio são marcas presentes nos livros ultrarromânticos. Então, a gente já tinha falado, né, sobre isso, sobre essa característica exagerada dos românticos, né? E o exagero, ele estava voltado em tudo, em todas as questões, né? Tanto na idealização do amor, quanto na questão crítica social, né? Posicionamento político, a liberdade também, né? Então, só que na segunda geração, essa questão pessimista, ela está muito presente, né? Então, se o exagero é o que move, né, a segunda geração, todas as características terão exagero. Então, o pessimismo tem exagero, né? A questão depressiva, né, ali tem exagero. Todas as características têm o exagero. O contexto histórico do romantismo é o período entre os séculos XVIII e XIX, que compõe um processo de ascensão da burguesia como classe dominante na sociedade. Em específico, uma parcela significativa da juventude no século XIX encantou-se com a literatura ultrarromântica. Então, era algo que ele não tinha visto ainda, né? Mesmo que tivesse características, né, ainda de outras escolas literárias e do medievalismo também, mas, né, tudo que é novo, as pessoas querem saber mais, né? A novidade instiga, né? Isso ocorreu porque houve uma consonância de sentimentos e perspectivas de vida entre esses jovens e as personagens retratadas nos romances e novelas românticos. O exagero sentimental, o egocentrismo, a idealização da mulher, o pessimismo diante da existência e a vontade de fugir são marcas tanto da ficção do período quanto da própria vida dessa parcela da sociedade. Então, né, temos aí as características que o que estava, né, na ficção, ali nas obras, fazia parte, né, da realidade, da própria vida, né? Então, aqui temos algumas características, né, bem marcantes. Liberdade de criação e valorização do conteúdo em detrimento da forma. Versificação livre, dualismo, tédio, morbidez, sofrimento, pessimismo, negativismo, satanismo, masoquismo, cinismo e autodestruição. Fuga da realidade. Idealização do amor e da mulher. Essa fuga da realidade aqui não é o que a gente viu em arcadismo, não, tá? A fuga da realidade é de querer outra vida. A fuga da realidade aqui em relação à idealização. Então, eles idealizavam tanto que eles não tinham tanto pé no chão, de tanto sonho que eles tinham, né? De tanta... Eles idealizavam o amor. Só que não existe o amor perfeito, o amor que se encaixe para... Não, você vai construindo aquilo, né?
Então, essa é a fuga da realidade, tá? Essa idealização exagerada. Subjetivismo e egocentrismo. Egocentrismo é que sou eu primeiro, então ele pensa nele primeiro, tá? Subjetivismo é a questão do sentimento, tá? Ele age muito com o sentimento. Gosto pelo escuro e noturno. Então, as obras, as artes plásticas, as artes visuais, elas tinham muito sombreamento, tá? Muita curvatura. As luzes, né, eram mais neutras, tá? Não tinha tanta claridade. As cores eram mais cores fechadas, para lembrar mesmo essa questão do negativismo, do pessimismo, tá? Presença da solidão. Quem idealiza muito acaba nunca achando o que procura, né? Porque, como eu falei, perfeição não existe. Então, acaba ficando muito sozinho. Sarcasmo e ironia, né? Isso aqui em relação à crítica à sociedade, crítica ao governo. Morte como fuga definitiva e solução dos problemas. Então, ele idealizava tanto que ele não iria conseguir atingir o que ele estava querendo, né? E na cabeça dele ele achava que a morte era a saída, que era melhor morrer mesmo do que não acontecer tudo aquilo que ele idealizava, tá? Então eles acreditavam que a morte aí era a única saída para a solução dos problemas, tá? E aqui nós temos os principais aí percursores, né, da segunda geração: Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, que é Casimiro José Marques de Abreu, né, e Luiz Nicolau Fagundes Varela. A gente já falou, a gente já viu, né, sobre o Álvares de Azevedo, né, a gente já falou sobre ele. Agora estamos falando sobre Casimiro, né. O Nicolau Fagundes, a gente não vamos ter uma aula falando só dele, mas é importante que a gente saiba que ele também participou, né? Ele também foi um dos percursores aí da segunda geração, tá? Então, ali o Álvares de Azevedo foi escritor contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro. Destacam-se as obras publicadas postumamente Três Liras e Noite na Taverna. Casimiro de Abreu, né, que é o que vamos falar sobre, foi poeta brasileiro, autor do célebre poema Meus 8 Anos. Ademais, podemos destacar as obras As Primaveras, Saudades e Suspiros. Nicolau Fagundes, poeta brasileiro e patrono da Academia Brasileira de Letras. Fagundes Varela foi um importante escritor da literatura romântica brasileira. Mesmo sendo considerado byroniano, que é a teoria de Byron, né, que o Byron foi o precursor do romantismo, né, mais especificamente da segunda geração romântica, né, na Europa, tá? E Byron foi quem, né, escreveu Madame Bovary, que foi a gente já falou sobre, né? Foi a obra aí que se destacou, né, nesse movimento. Então, o Nicolau Fagundes ele se baseava muito em Byron. Então, mesmo sendo considerado byroniano, já apresentava em sua obra características da terceira geração romântica. De sua obra podemos citar Voz da América e Noturnas. Então, o Fagundes Varela ele já tinha ali, ele estava na segunda geração, mas ele já estava ali com um pezinho na terceira geração. O que ocorre muito, né? A gente vê muitos aí artistas, escritores, pintores, né? Com essa mistura entre os movimentos literários, né? Entre as escolas literárias e movimentos literários. O que tem a total liberdade, né? Até porque
eles vão evoluindo, eles querem sempre melhorar, né? E eles buscam muito, eles estudam muito. Então, isso aí vai desenvolvendo, né? Eles vão se desenvolvendo, né? Então, eles vão conseguindo aí levar. Então, pode acontecer de ter, né, vários autores aí mesclando entre as escolas literárias, beleza? A gente já falou sobre isso também, né? E aí aqui a gente entra em Casimiro de Abreu. Então, aqui Casimiro de Abreu nasceu em Capivari, Rio de Janeiro, em 1839. Faleceu na cidade de Nova Friburgo, em 1860. Aos 14 anos, embarcou com o pai para Portugal, onde escreveu a maior parte de sua obra, em que denota a saudade da família e da terra nativa. Poeta da segunda geração romântica, Casimiro escreveu poemas onde o sentimento nativista e a busca pela inocência da infância estão presentes. Pertenceu, graças à amizade com Machado de Assis, à então recém-fundada Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 6. Vítima de tuberculose, faleceu na cidade de Nova Friburgo. Deixa eu ver quantos slides tem. Tá. Então, no segundo vídeo a gente fala sobre essas características aqui, tá? De Casimiro e suas obras. E vamos dar uma pincelada ali também no livro, tá? Na parte de Casimiro de Abreu. Então, até já!